bom estar podendo falar com você de novo. Se não é de novo, é pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Nath Nascimento. Aqui não tem assunto muito pré-definido. Eu falo do que eu vejo, do que eu observo, do que eu estudo e principalmente daquilo que eu vivo. Hoje eu decidi falar sobre algo que me impactou muito nesse ano, está me impactando e eu preciso compartilhar com você. Até porque essa foi uma promessa que eu fiz. Que depois que acabasse, fosse acabando esse período de noivado, eu iria compartilhar 2 orações que eu fiz e que me ajudaram muito, principalmente do ponto de vista de consolar o meu coração e de calibrar os meus olhos para olhar para o caminho certo, para o lugar certo. Noivas, eu sei que nós, ainda estou noiva enquanto gravo esse vídeo, somos bombardeadas de informação, de gaste com aquilo, deixe o seu buquê eternamente guardado, exposto, não sei, não falta coisa pra gente gastar dinheiro, E eu fiz 2 orações, e eu quero compartilhar aqui com você, não no sentido de, meu Deus, olha como que essa moça é espiritual, meu Deus, como ela é uma pessoa santa, não, gente, não tenho essa pretensão. Só que, realmente, quando eu entrei nesse processo de noivado e começar a olhar as coisas para o casamento, eu vi como que nós éramos bombardeadas por anúncios, por propaganda e por gastar. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não quero ficar nessa neura. Até porque, gente, eu vou falar o português claro para vocês. O meu casamento não é um casamento muito dispendioso, muito custoso, muito caro. Só pra vocês terem noção, a gente vai casar na igreja, ou já casou, caso você esteja esse vídeo depois do dia do meu casamento. Vamos casar na igreja e a nossa recepção, o momento ali dos convidados comerem algo, estarem juntos, nos parabenizarem, nós estarmos ali celebrando com alguém, também vai ser na igreja. Então, assim, muitas coisas nós fizemos para cortar custos mesmo. E eu, pelo menos, aí é o meu perfil, eu tive isso muito bem calibrado no meu coração, de que tinha coisas que não era muito do meu perfil, e que eu também não fazia tanta questão. Nós não fizemos pré-wedding, nós não fizemos aquelas lembrancinhas caras para madrinhas, padrinhos, nós não fizemos aqueles convites caros também. Muita coisa nós fizemos realmente pensando em poupar. E não assim, de ser mão de vaca. E tem até uma oração que eu fiz, e vocês vão entender o que eu tô falando. Eu só tinha muito medo, nós tínhamos muito medo de entrar nessa indústria do casamento e sermos coagidos a gastar muito, sermos enganados e gastar muito. Porque é muito fácil isso acontecer pra noiva. É muito fácil. Gente, é muito fácil noiva achar que vai fazer o casamento X e ela começa a querer tanta coisinha, tanto miminho, porque vem lá o cerimonialista e fala assim, não, é o seu dia, o grande dia. Aí nessa de ser o grande dia, a única vez que você vai viver isso, você começa a dar razão para o consumismo. Então isso, graças a Deus, nós não tivemos. Nossos olhos estavam muito bem calibrados com relação a isso. Nossa mente estava muito bem calibrada com relação a isso. Mas vamos às orações. Antes de dizer qual foi a oração, eu preciso justificar o momento que eu estava vivendo para fazer essa oração. E a primeira oração, ela se dava no seguinte momento. Eu estava passando por 2 questões assim que estavam me trazendo muitas angústias. E noivas passam por esse processo de angústia em algum momento do noivado, seja relacionado à festa ou ao casamento em si. A cerimônia ou o casamento em si. E eu tava muito tensa, primeiro por 2 coisas, Quem nós iríamos chamar, quem nós não iríamos, a questão da lista dos convidados. Isso era um porém, era uma coisa. E o que estava mais me deixando triste também é porque tanto da minha família, de pessoas especiais que já não estão mais aqui, que já faleceram, nós tínhamos eu tenho 2 pessoas que são os meus 2 avós. E da família do meu noivo, o pai dele não estaria presente, também não estará presente, não esteve presente, dependendo do tempo que você vê esse vídeo.
porque ele também faleceu. E eu não sei porquê, em um dado momento de preparando as coisas do casamento, eu comecei a ficar muito angustiada, porque essas pessoas não estariam presentes num dos momentos mais felizes da nossa vida, em que nós fazemos a lista ali e pensamos e lembramos com carinho de quem nós vamos convidar. Essas 3 pessoas não poderiam estar presentes. E eu sei que meu coração foi tomado de uma angústia tão grande, e eu parei e eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais ter essa angústia. E aí eu fui e fiz uma oração. E, gente, Deus é tão perfeito, que na minha leitura de Bíblia do dia, eu estava lendo, se eu não me engano, Mateus. E a passagem que apareceu foi a passagem que Jesus fez o seu primeiro milagre, que foi quando ele foi convidado para um casamento. Aí quando eu li aquilo, eu falei assim, Deus, não acredito. Aliás, acredito. E aí minha oração essa oração acalmou meu coração. E a oração foi o seguinte, eu espero que compartilhar isso te ajude. A oração foi, Deus, o principal convidado neste casamento é o Senhor. Cristo, Espírito Santo, o principal convidado neste casamento é o Senhor. Se o Senhor, e aí eu fui audaciosa, se o Senhor, falando aquele momento que a gente, sabe, que a gente abre o coração, se o Senhor, eu continuei, se o Senhor não for a primeira pessoa nesse casamento, não me interessa que o Renato, meu noivo, esteja, não me interessa que pastor tal esteja, não interessa que convidado X esteja. O principal convidado nesse casamento é o Senhor. Antes de qualquer outro. E eu comecei a entender, fazendo essa oração, que aquela tristeza que eu estava sentindo, é claro que existe uma tristeza normal, um lamento, porque pessoas queridas não estarão lá, mas quando aquilo começa a ficar muito grande, você começa, sabe, ficar reclamando, aquilo te toma a sua paz, o teu dia, um período do teu dia, já não é o normal. Já não está dentro daquela tristezinha, né? Poxa, as pessoas queridas não estarão aqui. E aí, óbvio que isso não pode vir de mim. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Aí eu falei assim, Deus, me desculpa. Porque quanto mais eu estico esse lamento de meus avós, o pai do Renato não estará, mais eu duvido, eu afronto, de certa forma, a soberania de Deus. Porque se eles não estarão aqui, com certeza, Deus permitiu eles não estarem. E nós devemos aceitar isso. E essa foi a primeira e a principal oração que eu fiz pro meu casamento. Depois dessa oração, nossa, você sabe quando você fica envergonhado? Você fala assim, meu Deus do céu, fiquei envergonhado. Depois fiquei, nossa, estava sendo tola. E Deus acalmou meu coração. O principal convidado deste casamento será o Senhor. Não me interessa, fui abençoada, não me interessa se o Renato estará lá, se o fulano estará lá. Se o Senhor não estiver. Nossa, aquilo ali é uma coisa que só realmente o Espírito Santo nos ilumina. E a segunda oração foi que, com relação a finanças, eu orei muito sobre isso, falando assim, Deus, tudo que nós pagávamos, e assim, eu e o Renato, nós tivemos um orçamento. Teve coisas que nós não fizemos porque extrapolou o orçamento. Teve serviços que nós queríamos contratar que nós não contratamos porque extrapolou o orçamento. Agora, uma coisa eu digo assim, se nós não tínhamos dinheiro para pagar, para fazer, nós não fazíamos. E nós sempre pedíamos para que Deus abençoasse os prestadores de serviço do nosso casamento. Sempre. Até o momento, não me casei ainda, até o momento, nós
estamos muito gratos, muito felizes com os prestadores de serviço que nós contratamos, mesmo. E toda vez que nós pagávamos, a maioria das vezes era eu que fazia alguns Pix para ficar registrado numa conta só. Então, às vezes o Renato passava para mim, eu passava para a pessoa para pagar, para ficar registrado mesmo, né, para ter um controle melhor. Todas as vezes que nós pagávamos algo, seja uma pequena parcela de algo, seja algo, né, à vista, nós agradecemos a Deus pela vida daquele prestador de serviço. Que aquele dinheiro, que aquela entrada, que o nosso casamento, essa foi a oração, que o nosso casamento seja bênção para essas pessoas que vão trabalhar para nós, que vão nos servir nesse dia. Que esse dinheiro que nós estamos depositando para ela agora, que esse contrato que nós estamos assinando, que esse dinheiro venha ajudar a realizar sonhos, que compre algo que eles precisem, que ajudem a escola dos filhos, que ponha comida na mesa. Essa foi uma oração que nós fizemos. Eu fico muito assim, a gente quando resolve falar alguma coisa na internet, a gente tem que pensar em muitas coisas, né? E pode vir alguém aqui e falar assim, ai, fica expondo a oração, porque lá vocês falam que nós temos que orar no quarto e não sei o quê. Gente, não é isso, não estou abrindo, não me gravei orando e falando assim, aqui como eu sou santa. Não é isso. Só estou dizendo que em momentos de aflições, nós fizemos orações pontuais que nos ajudaram a tranquilizar o nosso coração. E eu compartilho com alegria porque pode ajudar a tranquilizar o seu. Noivas são expostas o tempo inteiro a gastar, a incrementar o casamento, a fazer isso, a fazer aquilo outro, a pensar na festa, a pensar nas flores, a pensar no vestido. Ah, isso é legal? É importante? É legal. Mas não mais do que preparar o seu coração também para esse dia e principalmente para após desse dia. Então, um dos aprendizados que eu tive nesse processo de noivado foi justamente esse. Fazer essas orações. E essa segunda, com relação a abençoa os fornecedores, que esse dinheiro seja bem-vindo, que seja bênção, não sei o quê, na vida dessas pessoas, foi uma oração muito legal também, porque nós ficamos muito apegados, né? A questão do dinheiro, a de ficar chorando desconto. Não, faz esse desconto pra mim, faz esse desconto pra mim, faz esse desconto pra mim. Às vezes, eu vou falar sempre do ponto de vista que eu tô. Às vezes a noiva não tem condição de pagar muita coisa. Ela tem condição de fazer uma festa, vamos lá, de 30 mil. Uma cerimônia, tudo, os gastos todos é 30 mil. Mas ela vai lá e gasta e projeta o dia do casamento para ter um gasto de 100 mil reais, podendo fazer um gasto só de 30. E aí começa a chorar desconto com um, chorar desconto com a moça da unha, chorar desconto com a moça da sobrancelha, chorar desconto com a moça da limpeza de pele, chorar desconto com o vestido. Peça para que Deus te dê sobriedade também para as finanças desse casamento. O momento de trabalhar as finanças do casamento, principalmente se você não é abastado, se você não pode gastar à vontade, use esse momento, principalmente juntos ali com o seu noivo, ou a sua noiva, talvez um homem esteja me escutando, para que esse também seja uma jornada de educar vocês financeiramente. Isso é importante. Isso é muito importante. 2 orações. O convidado mais especial desse casamento, o principal convidado, é Cristo. O convidado. Essas foram as 2 orações. O convidado mais importante desse casamento é Cristo. Ele é o primeiro convidado desse casamento. E ele também é a alegria desse casamento. Deve ser. Segundo, que
tudo que nós contratarmos, todos os prestadores de serviços, que eles sejam abençoados, que esse dinheiro faça diferença, que seja alegria para eles. Pague com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria. Cara, isso faz muita diferença. Espero que vocês experimentem um pouquinho disso que eu experimentei também. Fiquem com Deus, até a próxima, se é que terá uma próxima. Tchau.